hoje do canal As Últimas do Tricolor, que amanhã pega o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. E também falando um pouquinho mais de bastidores do São Paulo Futebol Clube, então vambora pro... O cartãozinho do Will Bank já na mão para pré-temporada do São Paulo. O Arnaldo Biscoito fino. Biscoito fino. Muito bem, Arnaldo. Vamos lá. De carona, Breno Dalmada. Depois de Atlético Mineiro 3, River Plate 0, Botafogo 5, Penharol 0, será que a diretoria ainda acha que o Zubeldia tinha obrigação de classificar o Tricolor? Pois é. A gente ficou debatendo isso ontem à noite, né? Cada gol do Botafogo que A gente saiu. falava, e os caras queriam. Cara, é muita diferença, né? Eu ainda coloquei, né? Fui resgatar o número de jogadores contratados por Atlético e Botafogo que são titulares hoje no meio da janela. Ou seja, os dois contrataram para ganhar campeonatos. Então, o Atlético hoje tem 4 jogadores titulares contratados recentemente, o Botafogo 4 jogadores titulares. Os caras que vêm muito acima dos que estavam. Sim. E o São Paulo, que fez isso discretamente na temporada passada com o Lucas, com o Ramos, dessa vez não fez nada. E o São Paulo equiparou os jogos com os dois, mas muito. Pra vocês terem uma ideia, com o Botafogo, o São Paulo fez melhores jogos que o Palmeiras com o Botafogo. Sim, bom, quase classificou. Então, exatamente. Então, cara, nossa senhora, eu acho que você também acho que você acha a mesma coisa. O Zubeldia ficou vendo os jogos lá de camarote, né, dá aquela sensação, putz, poderia ter passado? Dá aquela sensação, porque foi por pouco. Mas, cara, ele saiu maior dessa semana do que ele tava. É, tipo, na mesma que o Tite saiu menor, o Zubeldia saiu maior. Exato. É isso também. Exato. Olha isso que eu acho. Mas, imagine, são menos de 50% dos pontos, né? São 24. São Paulo teria que fazer 12, hein, cara? 12. Pra chegar no G4. Não, G4 não. 12 G4, o quê? Então não é 10. É 12. 10 é menos de 50%, né? 10 de 24. Aí é ruim. Aí tá que... esses times que estão lá em cima, eles fazem ponto. Mas eu não acho 10 absurdo, sendo que você só tem 3 em casa e 5 fora. Você tem que fazer boa coisa fora pra... né? Eu acho que 50%, 12, é suficiente pra ficar entre os 6. E com a final, sempre bom lembrar, com a final encaminhada, Botafogo e Atlético, abriria mais uma vaga. Sim. Né? Então, se Botafogo e Atlético confirmarem presença na final da Libertadores, viraria G7. Exatamente. Mas aí é legal. Aí, o que acontece com isso? Se você vira G7, o quinto vai também direto para fase grupos. Sim, então, você abre você tira um. Sobe um degrau. Você sobe um degrau, exatamente. O dia no São Paulo Futebol Clube é que tá confirmada a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos. No começo do ano que vem, independentemente do São Paulo se ele tá na Libertadores, não tá na pré-Libertadores, enfim, fechou. Vai para os Estados Unidos logo no começo do ano, né? Foi até divulgado oficialmente pelo clube. O Cruzeiro e o Atlético também estarão. Até já tem um jogo São Paulo e Cruzeiro marcado para 15 de janeiro. O São Paulo volta das férias e já vai direto, né? Não fica nenhum dia em São Paulo, já é uma apresentação para a viagem. A ideia da pré-temporada lá é 2 semanas, a volta por volta dia 20, 21 de janeiro, já com o Paulistão começando. E se tiver na pré-Libertadores, tem jogo dia 2 de fevereiro. Então, é aquela situação, São Paulo já fez isso algumas vezes, não com essa gestão, né? Fez lá quando o Rogério foi contratado como técnico. Até ali, e quando o Jardine era técnico do São Paulo. Até ali no Rogério, eu entendi um pouco essa... o técnico acabou de chegar, nem conhece o elenco, então não sei o quê, uma imersão de 15 dias. E aí eu fico me pensando que se a comissão técnica atual teve participação na definição da pré-temporada, onde vai ser, quando vai ser, como é que a gente vai fazer, quanto é que a gente vai jogar, né? Enquanto continua essa indefinição em relação ao trabalho do Zubeldia, né? A continuidade ou não. E insisto, né? Eu acho que os resultados hoje, presidentes das torcidas organizadas do São Paulo colocaram vídeos depois da vitória do Botafogo sobre o Penharol, falando do trabalho do ano do Zubeldia do São Paulo. Será que foi tão ruim assim? Então, a questão agora é esse dilema de pensar 2025 com ou sem a comissão técnica. Se você pensa com a comissão técnica, você ganha alguns... né? Você ganha alguns... Respiro.
Você ganha algumas etapas, né? E acho que essa indefinição só atrapalha. Lembrando que também, depois dessa vitória com o Botafogo, a iminência de uma final brasileira tem uma implicação na tabela do brasileiro de uma vaga a mais, muito provável agora. Então o São Paulo está lá, G6, vai virar G7 possivelmente. E também essa vaga a mais, possivelmente ela daria até o 5º a Libertadores direto, né? Então não seria só os 4 primeiros, né? Que pode ter um impacto também ali na frente. Jogar a pré-Libertadores é ruim por diversos aspectos, né? Por ser um risco muito grande você não se classificar, por você ter que começar tudo antes. E o São Paulo decidiu, mesmo sem a sua classificação para o ano que vem definida, já confirmar a participação na pré-temporada nos Estados Unidos, a partir da volta das férias. E tem a troca do gramado, né? Tá rolando. Acabou ontem, né? O gramado está replantado, as placas de grama todas, está completo o gramado. Lembrando que o jogo do Atlético Paranaense, o Vessone trouxe a tabela, teve uma pequena antecipação, né? Ele aconteceria no meio de semana, agora ele vai acontecer no sábado à noite. Lá na frente, depois do Criciúma, depois do Bahia, o Atlético Paranaense, aí o campo já deve estar em condição de receber, enfim, um jogo de São Paulo 50 dias depois. Massa, você gosta, né, da perguntar ideia, pro nosso Pirral, mas em cima, cara, dos últimos técnicos, tem um cara que ainda me dói muito não ter sido campeão, que é o Ceni, que você tem uma ótima relação também. Cara, o que você acha que faltou pro Ceni ser campeão nesse São Paulo? Além da bola na rede, é claro, que é o que definiria uma final, né? Caraca, eu acho que ele... Se eu disser faltou o Ceni ser menos Ceni, treinador, porque... Principalmente no jogo... O jogo do Palmeiras foi uma vergonha, né? Mas daí eu nem colocaria só na conta do Rogério. Acho que, né? Do jeito que a coisa se deu, acho que ali o erro é generalizado. Sim. Mas contra o Del Valle, você perder uma final com Rafinha e Miranda no banco, pra mim... Foi foda. Puta, ali foi... Cara. Assim, E, cara, acho que o Ceni com, assim, Miranda... Pô, de trato pessoal, né? O que ele fez com o Miranda eu não acho legal, cara. Porque o Miranda teve uma aposentadoria de M, né? Com todo... Sim, foi péssimo, né? Então, assim, o cara não pôde jogar um momento decisivo. E aí ele teve esse e não erro. É que ele estivesse jogando mal, né? E aí, pô, ele teve esse erro, aí pega o Allianz Parque depois também com 3-1, ele também não coloca o Miranda. Então, tipo, são coisas que você... Olha só, pô, o Ceni de repente... Mas teve episódio depois, né? Na outra passagem, Marcos Paulo, tudo mais. No ano seguinte, ano seguinte, teve... Acho que, assim, o Ceni 2017, eu isento de qualquer crítica. Porque o que o Leco fez é uma canalice, né? Com o Ceni de técnico, de tirar Thiago Mendes e o próprio Luiz, que eram os únicos escapes. Mas na outra passagem, que ele teve mais tempo, acho que faltou também... Cara, decisões acertadas, mas eu tenho muita dificuldade de fazer crítica pro Ceni, cara. Eu tenho uma impressão, eu conheci o Rogério pessoalmente já, mas só entrevista ou coisa rápida assim. Eu tenho uma impressão, comparando personalidade, não sei, talvez você possa confirmar isso. Sempre me veio na cabeça que o Rogério ele é daquele tipo de cara que tem a personalidade e mentalidade de um Kobe Bryant, de um Ayrton Senna, sabe? O Mamba Mentality que fala. O cara... se dedica a vida inteira, tipo o Michael Jordan no Last Dance, no seriado. Que o cara trabalha e vive para aquilo. O resto é tudo secundário, claro, tem família e tal. Mas se você não tem alguém que trabalha da mesma forma com você, ele não consegue aceitar ou não consegue entender. Você tá totalmente certo. É isso, ele me quer passa espelhos essa... deles no elenco. Ele mesmo fala, se penaliza que no passado ele tinha menos paciência, menos tolerância com quem não se dedicasse tanto quanto ele, e que hoje em dia, isso ele falava ainda como jogador, ele conseguia segurar mais a onda, mas eu acho que não, ele continua assim, exigindo que as pessoas sejam do jeito que ele é. É que, porra, com todo respeito pro Ceni, o cara chegar na rede social e ver o Marcos Paulo, isso, que eu pariu. Então, mas ele podia falar, eu não quero que esse cara pise mais no CT. Sim, mas ele fez, exato, entendeu? Tudo é a forma, entendeu? O Rogério tem todas as ferramentas para ser o melhor treinador do Brasil, brasileiro. Mas assim, todas. Só que ele precisa ter mais tato em algumas situações. Isso eu tô falando aqui porque eu falo para ele. Ele tem que segurar a bronca segurar a onda em algumas situações. Sim. Contar até 30, fazer meditação, yoga, sei lá. Precisa, né?
Isso ajuda. É. O Caleri tem uma fala importante. Caleri adora né? o Ceni. Então, Caleri ama o Ceni. na final, né, da Copa do Brasil, se eu não me engano, é da Supercopa, que ele fala depois do título. Supercopa. Nas duas ele falou, né? Ele falou pra Globo. Algo do tipo assim, eu achava que ele não gostava de mim, mas, cara, se você trabalha... Mas no ele começo ele não morreu de amores mesmo. Exato. Mas assim... Porque se a gente pensar na forma como o Ceni... Como o treinador Ceni passou a ver o futebol, realmente não se encaixa muito. Exato. Apesar de no Bahia ele também jogar como centroavantão, né? Com Sim. o Everaldo, né? Mas assim, é engraçado, isso eu sempre converso com o Arnaldo. Tudo que o Ceni conversava com a gente quando ele era jogador, sobre ideal de time, ele faz o contrário como treinador. Muda muita coisa. Né? Caraca, essa formação europeia dele, ele fez lá um monicurso. Guardiola mexeu com a cabeça. Mexeu completamente. Cara, ele adorava jogador alto, porradeiro. Chulapa. Né? E ele só quer... Pois é. Tudo bem, em quase todos os lugares do mundo se joga assim hoje, mas acho que dá pra ter uma maleabilidade. Mesclar. É. Agora um outro cara que acho que todo... E o Muricy, que era o técnico, ele muitas vezes se mostrava favorável a pequenas mudanças, mesmo em jogadores essenciais. Eu lembro que eu quase fui à loucura quando o João Paulo Jesus Lopes disse que o Josué iria embora no meio da temporada. Eu falei, o Josué, meu cara, o cara é o esteio do time. E às vezes é necessário mexer no time, e o Muricy 3 ou 4, mesmo que sejam caras importantes, para que essa coisa rode, que tenha um ar novo, motivações novas. O Josué saiu para ser campeão na Alemanha, capitão. Não é o problema, não é o Josué, não. O cara foi campeão na Alemanha com aquele tamanhozinho todo. Mas eu estou dizendo... Sem falar uma palavra em alemão. Sem falar uma palavra em alemão. Exemplo de reciclagem de lideranças. Não é simples, não. É como os dois falaram, mas é necessário você discutir ajustes, ainda mais com um orçamento mais, digamos, rígido para o ano que vem, envolvendo também os mais experientes, as principais lideranças. Não é simples, não, Inca. Quem acha que o São Paulo erra ao não renovar com o Nicão? Não. Silêncio, não. Seguimos para o próximo assunto. Não. Eu gosto do futebol do Nicão, acho um jogador interessante, mas talvez ele não tenha um perfil. Ele teve 3 marcas no São Paulo. Autor do único gol que deu vitória ao São Paulo contra o Cuiabá em todos os tempos. Você vai na estatística, São Paulo ganhou do Cuiabá uma vez na vida, gol do Nicão. Segundo ponto, esteve como titular no lugar do Lucas, machucado, na Supercopa, o Éder lembrou. Terceiro ponto, no tabu, quebra do tabu em Itaquera, quando a coisa apertou e começou todo mundo a espanar, 2-1 pro São Paulo, quando ele fez um gol e ficou aquele barulho, toda a bola era no Nicão, porque ele é um jogador que não tem medo da bola, sabe? Tem vários jogadores que têm medo da bola. A bola vem... E aí, então, pode perguntar pro Carpini que o Nicão foi importante para ele, tanto lá em Itaquera quanto lá em BH, mas não dá para renovar, não. Pelo amor de Deus. Que ele salve o Atlético lá. O Atlético está numa situação dificílima. Ele e o Pablo. Amanhã começa a sequência dificílima do São Paulo, como o Arnaldo mesmo disse, 3 em casa, 5 fora. São Paulo vai ter que, na marra, tirar pontos fora de casa. E aquele negócio, só 50% dos pontos, acho que não é o suficiente para ficar no G4. Você vai precisar de um pouco mais que isso. E torcer também contra os adversários. Mas os adversários têm muito confronto direto lá em cima da parte da tabela, coisa que o São Paulo não tem. Mas o São Paulo joga muitas partidas fora de casa. 5 de 8 é bastante. Então o São Paulo vai ter que, na marra, buscar os 3 pontos. E a grande novidade, parece que o Ferreira vai começar jogando. Isso mesmo. Acho que é uma boa. Dá uma mexida, uma chacoalhada. E vamos ver quanto tempo que aguenta também, né? Acho que é importante. É um jogador que se machucou numa hora não muito legal, porque ele estava muito bem. Fez muita falta nesse período decisivo do São Paulo. E agora ele vai aí tentar ser uma válvula de escape, né? Um cara que cisca, que dribla, que muda um pouco o jeito do São Paulo jogar. Então, vamos ver. Vamos ficar de olho. Alan Franco e a Arboleda na zaga. Voltar e ficar a única dúvida mesmo. Com relação ao Bobadilla, o Marcos Antônio, as informações é que o Bobadilla tá na frente e o Ferreira entraria no lugar do Eric, né? Então seria Ferreira, Luciano, Lucas e Caleri, né? O quarteto fantástico. Mas é isso, a expectativa é que o São Paulo consiga pelo menos ter aquele meio espírito que teve contra o Vasco da Gama e
seja eficiente para botar a bola para dentro, mas esse é um jogo muito difícil. E São Paulo vai ser o último a jogar na rodada, então aí vai ter as informações ali de praticamente todos os jogos anteriores. Pode ser uma pressão boa, pode ser uma pressão ruim. São Paulo vai ter que saber trabalhar com isso. Ainda falando de São Paulo, né? Saiu no UOL que o Zubeldia tem muitas conversas com o Muricy. Espero que as conversas, né, funcionem e bem, é o São Paulo tentando desfazer essa sensação de fritura que o próprio André Pirral e o Arnaldo já confirmaram que teve, mas graças aos resultados positivos o Zubeldia conseguiu se safar dessa. E no negativo que teve, ficou claro que os jogadores foram muito abaixo, né? Acho que é claro que as principais derrotas do São Paulo esse ano, você tem um peso muito maior do que os jogadores do que o treinador, né? São jogadores abaixo tecnicamente, perdendo chances inacreditáveis e tudo mais. Eu lembro muito mais dos jogadores, né, nas derrotas do que do treinador. E assim, faz parte, né? A gente cobra, mas faz parte. São 11 seres humanos, né? E essas semifinais da Libertadores mostrou que o São Paulo, apesar de ter suas limitações e tudo mais, ele briga lá com os grandes, né? O Atlético Mineiro passou o trator no River. O Botafogo, coitado, o Botafogo passou 2 tratores no Peñarol. E o São Paulo não perdeu pro Botafogo na Libertadores. O São Paulo não perdeu na Libertadores. E ficou muito próximo de se classificar. E contra o Atlético Mineiro, assim, aqui, como diz o Gustavo Vilani, uma bola vadia, né? Aquela única bola do jogo dos caras, eles fizeram o gol. No lance que pra mim o Rafael poderia ter pego a bola, mas aí é uma outra história. Então, assim, vamos ver. Acho que o grupo é bom, acho que precisa de algumas peças. Infelizmente não vai ter as peças que o torcedor gostaria, mas vai caber criatividade aos dirigentes e comissão técnica para tentar reforçar esse elenco para 2025. Mas, se a gente quiser em 2025, pelo menos mais interessante, que chegue entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, para que possa disputar de Libertadores diretamente e possa jogar essa FC Series Cup lá na fora, lá com Mickey, Pateta e companhia. Mais tranquilo, né? Até porque para Libertadores, minha gente, a gente sabe como é que é. É tenso. Então é isso. É o São Paulo se preparando. A gente sente muita semana diretoria. O São Paulo tentando trabalhar para tirar essa sensação de fritura do Zubeldia. É o Muricy falando que tem muita conversa aqui, muita resenha com o Milton Cruz. É o Casares não bancando, mas aí o Arnaldo tem razão. Todos os treinadores anteriores, o Casares bancou e foram demitidos. Não ser bancado pelo Casares é um ponto muito forte do Zubeldia. Mas ainda assim é esquisito. Mas também entendo o lado da diretoria, porque assim, eles querem esperar para saber o resultado final, né? Tem medo do time degringolar. Eu não vejo muita cara do Zubeldia com o time degringolando, não. Acho que o jogo do Vasco também não pode ser padrão, porque o Vasco foi com o Paê, Coutinho no meio campo, aí é piada, né? E o Criciúma vai brigar do início ao fim. Então o São Paulo vai ter que igualar na vontade, e aí na técnica vai ter que estar um degrau acima ali pra poder sair com a vitória nesse jogo complicadíssimo no estádio do Criciúma. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!